Por que você deve pensar no seu mundo comum na hora de escrever uma história? Eu sou o Lucas Arantes e eu ajudo pessoas a dominarem a estrutura da jornada do herói de modo que elas possam escrever com mais facilidade e segurança sem se perder no meio do processo de escrita. Seja um romance, uma história em quadrinho, um jogo de videogame, um livro ou qualquer tipo de história, a jornada do herói vai te facilitar a enxergar como que as pessoas recebem essa história e como que você pode organizar suas ideias de forma que elas fiquem interessantes e cativantes para o seu leitor. Se você pensar dentro da estrutura da jornada do herói, que é feito de passo a passo para você contar uma história emocionante, existe no começo da sua história o mundo comum. E por que você deve pensar no mundo comum da sua história? O mundo comum vai fazer o espectador, quem você quer atingir, o seu leitor, o seu cliente, o público que você quer contar a sua história, vai fazer com que essas pessoas se identifiquem com a sua história, criem empatia. O que é empatia? É humanidade compartilhada, é identificação com esse personagem. E existe na nossa mente um neurônio que se chama neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? Se você vê um filme onde o ator está fazendo uma cirurgia, ou até mesmo no filme O Cão Andaluz, do Salvador Dalí com Luiz Buñuel, onde um olho é cortado com um gilete. Quando isso acontece, o que acontece com a mente do espectador, do seu leitor ou quem for? Ele vai se identificar imediatamente com aquela cena e vai se arrepiar, vai ter aflição, vai ter alguma coisa que vai fazer ele se enxergar dentro daquela cena. E quem faz isso é esse neurônio espelho. Por isso que tem aquela expressão de você descer um tobogã de gilete e cair numa piscina de álcool. E isso faz a pessoa se arrepiar. Então, quando um personagem se machuca ou acontece qualquer coisa com ele dentro da sua história, o espectador vai se identificar, que é por conta desse neurônio espelho. E por que você deve pensar no mundo comum da sua história? Porque o seu personagem, ele ainda não é um herói, ou seja, ele não fez a jornada do herói. E a jornada do herói não é somente para super-herói, não é somente para história em quadrinho, não é somente para jogo de videogame, não é somente para RPG. A jornada do herói é para qualquer tipo de personagem, seja numa narrativa, seja num poema, seja numa epopeia, seja em qualquer tipo de texto que contém uma história. Então, o mundo comum, você pensar o mundo comum da sua história, vai fazer o espectador ou quem está acompanhando a sua narrativa se identificar com aquele mundo comum. E quando a pessoa se identifica, porque todo mundo tem o seu mundo comum, todo mundo tem o seu dia a dia, todo mundo faz coisas que não são heróicas. Quando você coloca o seu personagem fazendo isso e depois você jogar ele dentro da jornada do herói, dentro dele cumprir uma certa aventura emocionante, transformadora, porque ele vai se transformar ao longo da história. Se o seu personagem não se transformar ao longo da história, tem alguma coisa errada dentro do que você está escrevendo, porque nada é estático. E o seu personagem vai precisar sofrer essa transformação. Então, para ele sofrer essa transformação, ele precisa habitar um certo mundo comum. Ele precisa viver esse mundo comum para que ele mude ao longo da história e faça a sua trajetória do herói, seja do herói, da heroína ou do anti-herói. Então, por que você deve pensar no mundo comum? Para fazer com que as pessoas se identifiquem com a sua história. Você vai colocar o seu personagem fazendo coisas banais, coisas nada heróicas, coisas que representam o seu mundo comum. Então, antes de você colocar o seu personagem numa aventura, numa jornada, coloque ele dentro do mundo comum, ele trabalhando num shopping center, ele trabalhando como mototáxi, ele engraxando sapato, ele enviando formulário de e-mail, ele tentando arrumar um emprego, ele tentando qualquer tipo de estrutura que seja do mundo comum, que seja comum a todas as pessoas. Então seu personagem vai sofrer dificuldades do mundo comum, que é o que todos nós seres humanos sofremos. Nós passamos por dificuldades no mundo comum e a gente se identifica o tempo todo dentro do mundo comum. E o mundo comum vai colocar o seu personagem dentro de uma certa zona de conforto. Não que ele esteja confortável, porque ele não está satisfeito com aquele mundo comum, mas é onde de alguma forma ele está satisfeito, ele está vivendo, ele está dentro do seu mundo comum. Então, quando você for criar um personagem, antes de você colocar ele na aventura, antes de você colocar ele fazendo coisas extravagantes, pensa como é o mundo comum desse personagem, o que ele faz no seu dia a dia, como ele se sente confortável no seu dia a dia, quem são as pessoas que estão ao seu redor nesse seu dia a dia.
Obviamente, dentro desse mundo comum, vai ter o vilão, vai ter os amigos, vão ter os inimigos, vão ter os coadjuvantes, vão ter os personagens de coro, que são aqueles personagens que comentam a situação, mas são situações que ainda está dentro do mundo comum, que ainda não faz parte da aventura da sua história, da jornada da sua história. Então, para fazer com que as pessoas que vivem dentro de um mundo comum, dentro de uma realidade, dentro de uma certa estrutura social, você deve colocar esse seu personagem dentro dessa estrutura, dentro desse mundo comum, para fazer com que as pessoas se identifiquem com esse personagem e fazer com que as pessoas terminem de ler a sua história. E se você quiser saber mais sobre a jornada do herói, em como essa estrutura funciona e como você pode se utilizar dessa estrutura para contar qualquer tipo de história, clica no link que está em algum lugar dessa página, desse vídeo, para que você conheça o programa Jornada do Herói, que é o meu sistema de treinamento, onde eu ensino escritores a dominarem essa estrutura e a escreverem as suas próprias histórias. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!